paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Diácono Luciano e esta é a leitura bíblica diária da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Eu congrego sob a direção do pastor João Batista, na igreja que fica no endereço QR 121, Conjunto F, Casa 26, Santa Maria, Distrito Federal. Quero, antes de mais nada, prestar meus agradecimentos à nossa pastora presidente, Luíde Ramos, e ao idealizador desse projeto, Leitura Diária, nosso querido pastor Gedeon Júnior. Eu estarei dando continuidade, lendo o capítulo 4 do livro de Esdras. Vou dar início à leitura. A construção do templo é proibida, capítulo 4. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edificamos a casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-nos no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislão, Mitredate, Tabeei e os outros seus companheiros, Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres siriacos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, do seguinte teor: então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os seus outros companheiros, os dinaitas, afarsaquitas, tarpelitas, afarsitas, arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas, elamitas, e os outros povos que o grande e afamado Asnapar transportou, e que fez habitar na terra de Samaria, e nas demais províncias da além do rio, em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que mandaram ao rei Artaxerxes: rei, teus servos, ó homens, os homens da além do rio, em tal tempo. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificam
e reedificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos avisar o rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos. Por isso foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e aos demais companheiros, os demais seus companheiros, que habitavam em Samaria, como também aos demais que estavam da além do rio. Paz em tal tempo. A carta que vos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e ordenei-o, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo o lugar, e se lhes pagaram direitos, tributos e pedágios. Agora, pois, dai ordem para impedir-lhes daqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu dê uma ordem. E guardai-vos de serdes remissos nisto, pois que cresceria o dano para prejuízo dos reis. Pois, por que cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Glória a Deus. Aqui se encerra a leitura do capítulo 4, e eu estarei fazendo alguns comentários. A questão é o seguinte, irmãos. No capítulo 3, quando a gente lê, a gente percebe que se inicia a obra da casa do Senhor, mas o diabo, que não brinca de ser diabo, busca estratégias para impedir isso, né? Impedir que a obra do Senhor seja realizada. E ele usa estratégias diversas. E a principal dela ele utiliza o povo de Samaria, que era o antigo reino do norte, pois este povo ofereceu ajuda ao então judeus que saíram do exílio para voltar a Jerusalém para a construção do templo, da cidade, né? E quem eram esses samaritanos? Quando o rei Assírio, em 722 a.C., conquistou o reino do norte e levou consigo muitos, os que lá ficaram, o rei o fez misturar com diversos povos, com diversas etnias. E se a gente ler em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 41,
a gente vai entender que houve uma mistura de povos, que houve uma confusão racial, que passou a existir uma confusão religiosa nessa cidade, nesse reino, no lado que outra hora Reino do Norte, né? Então começou-se a ter adoração a diversos deuses, né? A diversos deuses, né? De todas as formas, e não eram judeus mais propriamente ditos, né? Então este povo que agora estava diante dos judeus outra hora exilados, estavam querendo ajudar. Logicamente, o pessoal, os líderes, né, desses judeus não poderiam permitir, né? Não poderiam permitir, até porque quando a gente lê em Esdras, capítulo 2, versículos 59 ao 63, esses mesmos remanescentes judeus já haviam rejeitado alguns que se diziam judeus, né, no exílio na Babilônia, né? Então eles não poderiam fazer diferente, né? Eles rejeitaram, né? Porque qual é o problema? Qual é a situação? Por que eles rejeitaram? Pela mistura, né? O povo de Deus era um povo que deveria ser separado, deve ser separado, deveria ser uma nação única e exclusivamente do Senhor, né? E quando havia essa mistura com outros povos, o povo logo acabava caindo em pecado, né? A palavra do Senhor fala em Êxodo 34, do 10 ao 17, né? Fala exatamente da proibição de casamento entre pessoas, entre judeus e não judeus, né? Só para você entender que Deus não permitia essa mistura do seu povo com outras nações, né? Então, Zorobabel, sabiamente, né, e os demais líderes rejeitaram essa oferta, né? Então, qual foi a nova estratégia do diabo, né? O diabo começou a criar contendas, começou a fazer acusações levianas, né? Começou a de alguma forma fazer com que o povo, que até então estava com bastante vontade de criar, né, de reconstruir a casa do Senhor, passou a criar situações para que esse povo se desanimasse. E quando a gente lê lá nos profetas Ageu e Zacarias, a gente vê que o povo, diante de tamanha situação, começou a esquecer a obra do Senhor, né? A casa de Deus, a obra da casa do Senhor, começou a fazer as suas próprias obras, começou a dedicar seu tempo a fazer as suas próprias casas, esquecendo que a obra do Senhor deveria ser feita primeiro, né? E aí o profeta Ageu, o profeta Zacarias começou a exortar o povo da necessidade de voltar a fazer a obra do Senhor, né? O versículo 24 do capítulo 4 diz que a obra cessou. E de fato ela cessou por um tempo, né? Ela cessou por mais de uma década. Ela só foi reiniciar no reinado do rei Dário, né? Em 520 a.C., né? Então o diabo até conseguiu atrasar a reconstrução da igreja do Senhor, né? Do seu templo. Mas ele não conseguiu impedir de se realizar a obra do Senhor, pois a palavra do Senhor nos diz que no reinado de Dário, a obra voltou, né, a ser feita, né, voltou a ser reconstruído o templo do Senhor.
E em 516 a.C., né, conta a palavra do Senhor que o templo foi reconstruído. Então, a promessa do Senhor se cumpriu, né? Aquilo que o Senhor tinha determinado se cumpriu, né? Então, quando a gente, para finalizar, o capítulo 4 nos mostra que o diabo até tenta se levantar contra aqueles que querem fazer a obra do Senhor. Mas ao final, quem vence é o Senhor, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Amém? E obrigado a todos.